O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. PixBet, vale a pena se jogar. Pode apostar. Boa noite, galera. Estamos começando mais um Resenha do Galinho aqui na Jovem Pan News. E hoje um convidado muito especial, né? Um cara que foi um dos maiores goleiros de um dos grandes clubes do nosso Brasil, que é o Vasco da Gama. O segundo jogador que mais vestiu essa camisa. Ganhou muitos e muitos títulos. E ainda foi terminar nos dando orgulho aqui no CFZ do Rio de trabalhar como nosso treinador de goleiro. Lógico que ele trabalhou no Vasco, foi na seleção, e que eu tive a honra também de trabalhar na seleção numa Copa do Mundo em 98. E essa amizade cresceu tanto. Ele é nosso sócio proprietário no Jogo das Estrelas que a gente tem esses anos todos. Então é um prazer que o Resenha do Galinho recebe aqui Carlos Germano, um dos poucos capixabas da história do Vasco da Gama. Verdade? Isso mesmo, Zico. Um prazer, cara. Obrigado pelo convite, cara. Uma honra para mim poder estar aqui batendo papo contigo. É legal e bom, cara. Eu fico feliz aqui quando vem um jogador que passou pelo Vasco. Pô, eu tenho ficha para boa, tem assunto para... bastante, né? Legal. E eu sempre pergunto como é que foi o início, né? Como é que você chegou ao Vasco? Como é que você chegou à condição de goleiro? Uhum. Foi daqueles que não tinha vaga na linha e tinha que ir pro gol? Ou não? Por ou aí foi por livre espontânea pressão? Não, por aí. Eu jogava na linha, né? Eu sou de Domingos Martins, no Espírito Santo, no interior, a 40 quilômetros de Vitória. Como todo garoto de interior, né? Futebol é bola debaixo do braço o dia todo, na rua, no campo da cidade. Eu jogava na linha. Que posição? Meu pai queria que eu fosse ponta esquerda porque eu sou canhoto. Aí eu ia pra ponta esquerda, depois lateral esquerdo, zagueiro, pro gol. Não tinha como jogar na linha. Quantos anos você tinha? Tinha 12 anos, 12 para 13 anos. Aí iniciei na escolinha da cidade mesmo, né, jogando no gol. E um belo dia a gente vai fazer um jogo treino com um time vizinho, né, que era o Viana, próximo de Vitória. E faltou goleiro, eu fui pro gol nesse jogo. Eu já era de uma escolinha inferior, né, eu fui jogar na escolinha com o pessoal mais idade. E fui muito bem. Mas você já tinha uma certa altura? Era alto. Zico, era bem alto. Era bem alto. Para a idade, né? Com 14 anos eu já tinha 1,82 m. Era bem alto. Bem comprido, né? E joguei contra o Viana, fui bem no gol. E o Viana foi, na semana seguinte, disputar a Copa Gazetinha, que é a famosa. A Gazetinha, famosa. No nosso estado. E eu fui jogar pelo Viana, participando da Copa Gazetinha, o nosso saudoso Nelson Teixeira, né? Que era o nosso observador, que trouxe o Giovanni pro Vasco. Foi. O Sávio, né? Do Flamengo. Isso. Me fez o convite para fazer o teste no Vasco, né? Qual criança, né? Qual garoto. Lógico. Quer vir pro Rio de Janeiro jogar num clube grande igual o Vasco da Gama, né? E aí você veio para morar na concentração? Isso. Já? Como é que foi a reação dos pais e tal? Pela idade, né? 14 anos já podia morar dentro de São Januário ali, na concentração debaixo das arquibancadas. Aquela concentração lá, eu fiquei lá, com a seleção brasileira. Pois é. Não você era vê que tem história, não. Né, cara? Tem história. Tem história. E eu tinha 14 anos, né, e eu vim jogar pelo infantil do Vasco, né? Fiz o teste primeiro, fui aprovado. Eu e mais alguns garotos capixabas, né? Vieram 5 meninos, dos 5, 3 foram aprovados. Foi eu, goleiro, e 2 zagueiros. E a gente ficou morando ali embaixo da Conceição bastante tempo, e foi assim, uns 5 anos, Zico, morando embaixo da Concentração, até chegar à idade do sub-20 hoje, né, que você tem que sair você sai do sub-20 profissional, juniores, você sai... né? Juniores, você sai do juniores profissional, você também sai da Concentração para morar fora do clube, né? Aí já tem um cacauzinho, né? Já faz o primeiro contrato, de profissional, já ajuda um pouco, o próprio clube também ajudava na... Você quando subiu, fez o primeiro contrato, já existia, já estava aquela lei de que poderia fazer contrato com 16 anos ou não? Não tinha. Ainda não tinha, né? Eu praticamente, quase minha carreira toda ainda pega aquela lei antiga que o nosso passe era fixado na federação, né? Isso. Acabou o contrato, você não acertou o contrato,
o passe ia para a federação fixado no valor, né, e ficava ali até resolver a situação. Ou você iria para outro clube, né, um outro clube depois faria o depósito do valor, você ia para outro clube, ou você acertava com o clube atual. Isso foi até 99, eu acho, 2000, foi até 2000, 2001, acho que foi nessa base, né? Nessa base, tipo de lei. Mas quando você subiu, quem era que era o titular? Era o Acácio. Acácio. Chama ele de professor, né? Professor Acácio, porque eu aprendi muito com ele. Desde a época de garoto, quando treinava no time de cima ali, aquela de treinar no principal e jogar na base, né? Nos juniores, né? Era o Acácio, nosso goleiro principal, né? Ídolo da torcida. Eu lembro um dos últimos jogos que eu fiz, em 89, Flamengo e Vasco, foi o segundo jogo do campeonato brasileiro, foi o Acácio. Era o Acácio, foi campeão, né? 89 brasileiro. Foi, exatamente. Foi o Acácio. E agarrou demais a final contra São Paulo. Contra São Paulo, né? Bem. Ele era um ótimo goleiro. Excelente. Né? Ótimo goleiro. E aí, quando que você conseguiu essa vaga? Justamente na saída do Acácio, Zico. O Acácio, na verdade era o Acácio e o Regis, o goleiro. O Regis não queria jogar e o Regis vai para Portugal. E o Acácio também joga um ano, eu fico um ano na reserva do Acácio, no ano de 90, né? Em 91 o Acácio sai, também vai para Portugal. Porque naquela época também tinha negócio de, quando um jogador profissional tinha 10 anos de clube, automaticamente tinha um passe livre. Isso e o Acácio falou que o nosso presidente de calçada queria ver outros ares e foi para Portugal. E eu assumo a vaga do Acácio como titular do Vasco. E aí, meu filho, foi título em cima de título, né? Teve um início... Bom, porque, assim, o goleiro sofria muito, Zico, porque tinha aquela máxima de que o bom goleiro era depois dos 25 e 26 anos, né? Tinha que ter uma certa experiência. Isso. E eu brigava muito com isso porque eu falavam até que é acima de 30. E eu brigava muito com isso porque eu tinha 20 anos na época, jogando no lugar do ídolo, que era o Acácio, e uma pressão muito forte dentro de São Januário. E eu brigava no sentido, assim, como que eu vou ter experiência com 25, 26 anos se eu não jogo? Isso aí, eu tenho que jogar. Com 20 anos, com 19, 21, tenho que jogar para pegar a experiência. Não adianta eu entrar com 25, 26 anos e nunca ter batido um tiro de meta. É verdade. Eu tenho que jogar. É verdade. Aí começa a minha vida dentro do Vasco, né, cara? Esse período eu já não posso te dizer muito, porque esse período eu estava caminhando lá pro Japão. Pro Japão, exatamente. Naquela época não tinha o que tem hoje de ver... ter a TV, as informações hoje, né? A internet que tem então, hoje. Foi a oportunidade que o professor Joel me deu, né? Era o Joel que era Santana, o Joel Santana. Eu joguei em 91, jogo em 91 com o professor Lopes. Aí em 92 eu vou para a pré-olímpica, né? No início do ano, para a pré-olímpica, e o Vasco vai começar um brasileiro com o Márcio, que era mais novo do que eu ainda, né? Eu tinha 21, o Márcio com 20. E o Vasco vai repatriar o Regis, em 92, para o brasileiro. Aí quando eu volto da pré-olímpica, eu não jogo, né? O Vasco estava bem demais em 92. Só reassumo a minha posição no Carioca de 92, que era no segundo semestre. Aí já com o professor Joel Santana. Aí meu filho, aí a gente foi um ano que jogou em São Januário. Que não tinha aquele ano, o ano que jogou em São Januário. Era o Júnior, né? Exatamente. Maracanã, que era o Júnior que estava comandando o time do Flamengo. Exatamente, o Júnior era o capitão do Flamengo. Era o capitão, isso aí. E aí a gente é campeão, né, em São Januário ali. Foi em 92 mesmo. o Roberto foi a última exibição do Roberto com a camisa do Vasco, assim, titular, capitão do nosso time, né, assim, que usou a camisa do Vasco, né. Aí depois em 93 teve aquela despedida dele que a gente joga junto. Né? Exatamente. Bacana. Mas foi realmente muito bonita e muito merecida, né? Exatamente. Por tudo que ele fez. Merecia até mais, né? Muito mais. O Bob merecia até mais. Muito mais, faz uma falta tremenda. E o Bob era teu ídolo, né? Sempre foi. De questão da torcida, a família toda vascaína, né? Todo mundo vascaíno sempre foi, Zico, o Roberto, de todos nós vascaínos, né? Claro. A gente fica meio que órfão, né? O cara parte e deixa a torcida vascaína assim. Foi uma pancada forte para todos nós, principalmente que a gente que é do círculo de amizade dele, né? Com certeza. E agora, antes, por exemplo, do Roberto, você tinha, assim, como vascaíno, algum outro que o pessoal da família, do Vasco, mais antigo e meu pai é vascaíno, né? E quando eu chego em São Januário garoto,
a gente praticamente tem uma aula ali dentro, né? Do quê? Do nosso passado, né? Sei. Então a gente escuta muito sobre Barbosa. Deveria sempre ter, né? Deveria sempre ser. Eu sempre, assim, eu sempre sou a favor de um jogador que não é formado em São Januário, porque o que é formado em São Januário ou no Flamengo, ou no Fluminense, ele já aprende dentro do clube o que é ser e o que é a camisa que ele está vestindo. Então, de repente, o jogador que vem de fora, eu acho que era muito necessário perder uns 15 minutos com ele, mostrando um vídeo, a nossa história é essa. Conhecimento. Cara, né? então, a gente gostaria que você também incorporasse isso, né, como um bom vascaíno, Claro. né, e acompanhasse a nossa história. Eu acho que é por aí. Agora tem aqui, vamos lá, ó. Lembra desses títulos todos, né? Taça Guanabara 92, 94, 98. Taça Rio 92, 93, 98, 99. Carioca 92, 93, 94, 98. Campeonato Brasileiro 97. Libertadores 98. Rio e São Paulo 99. Copa do Brasil 2011 como treinador de goleiro. Uhum. E praticamente tudo, né? Foi uma década excelente pro Vasco. O do Japão, você estava jogando lá ainda? Estava jogando contra o Real Madrid. Contra o Real Madrid. A gente ficou lá em Kashima, ficou lá em Kashima, um isso tempão aí, lá se preparando. Foi. Você recebeu a gente lá, abriu as portas do Kashima pra gente, e o Vasco ficou lá praticamente uns 15 dias, eu acho. Foi, mais ou ou até menos. mais, né? Se ou preparando. Até mais, não sei, porque vocês vieram para as finais. A gente veio dos Estados Unidos. E foi jogar uma Copa Intercontinental, parece. E fez o jogo nos Estados Unidos e partiu pro Japão. Até que ficou muito tempo lá de treinamento. Ficou bastante tempo. Muito tempo de treinamento. Poxa, o jogo, até para um jogo só, eu achei que foi muito tempo. Foi a logística que o Vasco fez na época, né? Assim, querendo de repente recuperar um negócio de fuso horário. Mas acho que uma semana daria já para... Daria, tranquilo, daria. Ainda mais vindo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Porque os Estados Unidos, nós fizemos isso, ficamos 3 dias nos Estados Unidos, você já diminuiu o fuso de 5 horas, e aí chegamos na antevéspera do jogo e tal, o jogo era meio-dia, então... E dentro dessas conquistas todas, a maior dificuldade, ou teve algum momento que houve alguma turbulência, não houve? Libertadores foi mais complicado do que um brasileiro, às vezes é o contrário. A gente conquista alguns estaduais, né? Alguns cariocas. E o brasileiro, a gente tinha ainda aquela sede, né? A gente tem que conquistar um nacional. Ou brasileiro ou a Copa do Brasil, né? E aí a gente é campeão em 97, né? Um início de campeonato muito ruim pro Vasco, né? Assim, a gente perdendo alguns pontos em casa. O Vasco fez grandes contratações para 97. O Edmundo já havia voltado no Carioca, mas veio o Mauro Galvão, veio o Evair, veio o Valber. A virada de chave para esse nacional nosso, Zico, foi um jogo que a gente foi fazer uma Comebol na Argentina. Eu tava afastado, eu não joguei o brasileiro. Eu só peguei as partidas finais, assim, as 15 partidas finais. Eu estava sem contrato com o Vasco. Dali em diante, Zico, a gente a gente não perde mais. A gente joga 14 partidas do brasileiro que a gente não perde. Até as finais contra o Palmeiras. E foi o que aconteceu. E chegou à final. Quer dizer, difícil, 98 foi difícil, mas o time já estava montado de 97. É isso. A gente perde o Edmundo e o Evair, mas ganha Donizete e Luizão. Luizão, né? Então, não é mole não, né? Pois é. 2 duplas diárias. Rapaz, porque do meio para trás a gente estava... Dava preocupação o outro lado, time. Não você. O nosso não, nós era tranquilo. A gente tem, né, o nosso patrocínio da Pixbet, né? Os caras, sabe, têm dado toda essa confiança, essa credibilidade aqui no nosso programa. A gente fica feliz com isso. Digamos, se você tivesse que apostar e tal, vamos falar do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Quais são, assim, os 3 goleiros que podem apontar, assim, primeiro, segundo, terceiro, não precisa ser em ordem, não. Se você quiser dar em ordem, beleza. Tu conhece mais aquela posição do que eu. As revelações, né? Se é que teve também alguma revelação, se vai ter. Goleiro, negócio de revelação, é difícil sair um goleiro, porque por causa desse que você falou tanto aí da questão do jovem, né, goleiro. Exatamente. Mas hoje eu acho que... Hoje nem tanto. Nem tanto isso, né? O pessoal está apostando pra caramba. Está apostando, exatamente. Então,
Você fica aí, pensa um Tá pouquinho, certo. a gente vai beber uma aguinha. Beleza. E daqui a pouco a gente volta aqui com Resenha do Galinho, com esse cara extraordinário, uma figura humana fantástica, que é o Carlos Germano. Daqui a pouco a gente volta. Tudo como um jogo, e me joguei em cada etapa da minha vida. Joguei de lado muita coisa para me dedicar ao futebol. Para jogar o troféu para cima, eu sei que tudo começou lá atrás, lá de baixo, quando ninguém apostava em mim. Se hoje tem o meu nome na camisa, se sou herói para a torcida, é porque eu apostei em mim. Eu fiz o jogo acontecer. Faça você também. PixBet, vale a pena se jogar. Pode apostar. A gente está de volta aqui no Resenha do Galinho, na Jovem Pan News, e hoje entrevistando um dos grandes goleiros da história do Vasco da Gama, né? Uma briga boa ali com o Acácio, com o Elton, né? E um dos caras que mais vestiu essa camisa. E estamos aqui batendo um papo muito legal. E agora fiz uma pergunta para ele, né, a respeito dos goleiros desse atual Campeonato Brasileiro. A gente tem visto aí alguns nomes novos que tiveram oportunidade, como você bem falou. E aí, pensou bem? Estava pensando aqui, e é difícil, tá? Porque na posição tem muitos nomes aí que estão se revelando no Campeonato Nacional. Cara, mas eu acho que seria justo o Lucas Perry do Botafogo, que vem fazendo um campeonato extraordinário. Você já conhecia ele? Eu conheci da época de São Paulo. É. O Lucas foi um goleiro que sempre esteve na Seleção Brasileira nas divisões de base. Eu lembro que na época ele era convocado, o Lucão do Vasco também, que está no Bragantino hoje também, era companheiro dele de convocação. Então o Lucas Perry, merecedor de estar entre os três que eu vou falar aqui agora. O Fábio do Fluminense. Até todo o respeito que a gente tem pelo Fábio, né, pela idade também, pela experiência. Você chegou a trabalhar com ele? Não, joguei contra. Jogou contra? Eu já estava quase parando, joguei contra o Fábio quando ele estava começando no Vasco. Nem como treinador de goleiro? Não. Seria um prazer, mas não tive essa oportunidade. Ele jogou quantos anos no Vasco? Jogou 2 anos só, Zé. Foi 2 só? Eu saio do Vasco, entra o Elton, joga 2 anos, sai depois, né? E depois o Fábio joga 2 anos e também sai para o Cruzeiro. E o Fábio vem fazendo um grande trabalho hoje no Fluminense. E eu estou apostando, Zico, no Léo Jardim do Vasco. Eu acho que nessa retomada do Vasco até o final desse Nacional, o Léo Jardim vai ser muito importante para o Vasco da Gama nessa retomada. Ele vem fazendo boas partidas, vem salvando o Vasco algumas partidas. Né? Então eu estou apostando muito no Léo Jardim também. Aqui tem o seguinte, Copas do Mundo. Então você, Fontana, Maxwell e Richarlison. Ah, sim, Richarlison. Assim, não é do Vasco, não. Não, do Vasco não, os capixabas. Os 4 capixabas, né, que foram serviram uma Copa do o Brasil Mundo. na Copa do Mundo. Né, que foi o Fontana primeiro, eu fui o segundo capixaba, o Maxwell, né, e o Richarlison agora, nessa última Copa. 4 bacanas demais. Mas, tivemos lá. O Giovani não foi, né, em 90. Não foi, mas foi na seleção... Campeão mundial. Foi campeão mundial, foi campeão... Da base, né? Também serviu a seleção na Olímpica, né? O Aldair é baiano, né? É baiano, né? Aldair é baiano, mas viveu muito tempo lá, virou capixaba. Virou capixaba. Sávio também não foi pra Copa, mas merecia. Mas ele é capixaba também? Capixaba, Sávio é capixaba. E esse Vasco, né? Como é que você vê toda essa situação do Vasco? Você que jogou numa fase... maravilhosa e ver esse altos e baixos. Não estou falando de agora, não, desse campeonato, não, mas a gente esperava um pouquinho mais do Vasco, transformação em SAF, maior investimento. Sim, é o que a gente estava esperando também. Eu acho que assim, teve uma aposta muito grande no ano passado, quando a gente subiu, né, quando o Vasco sobe para a Série A. E nesse ano de 2023, realmente, nós vascaínos achávamos que a gente fosse fazer um campeonato com menos sofrimento do que vem acontecendo, né? E vem acontecendo nos últimos anos, né, Zico? E com a SAF, com o investimento que a gente teve, já de início, né, que eu acho que foi até menor do que o Botafogo fez, não surtiu efeito, né? Eu não sei se foi, assim, quando o grupo da 77 entra no Vasco, né? Eles estão pensando em revelar e tudo mais.
E as contratações que foram feitas foram de jovens, jogadores muito jovens, né? A média de idade do Vasco era de 21, 22 anos, para disputar um campeonato brasileiro tão pesado, né? E quando entra agora o treinador argentino, Sei. ele já pede 5 nomes, já mais calejado, o pessoal mais rodado, mais jogado de seleção sul-americana, é onde o Vasco está conseguindo dar uma respirada e melhorar a sua condição na competição. Tomara que tomara permaneça. Acho que o futebol do Rio é sempre, eu acho que Exatamente. rivalidades à parte, mas a gente quer o futebol do Rio Exatamente, sempre com certeza. por cima, né? Nessa última Série B que teve, quando você vê subir no Vasco, Cruzeiro, Grêmio. e Bahia, são times que tem que estar em cima jogando, né? É verdade. Fica mais, É verdade. o Já espetáculo fizeram fica por mais onde, bonito, né? Exatamente, Já fizeram exatamente. por onde, tem história. Exatamente. tem história. Não desmerecendo outras equipes, mas você tem um Grêmio e Cruzeiro, um Cruzeiro e Vasco, Cruzeiro e Flamengo, então é mais peso, né? É muito mais pesado. Agora, fala a história. Tem uma história, não é? Do senhor Kleber Leite, presidente do Flamengo, que teve um momento para levar você lá pro Flamengo, tá? Eu não sei qual era o problema que tinha no Vasco e também no Flamengo. Agora, me diz, eu quero saber uma coisa que me intriga muito. O Flamengo eram jogadores que eram nomes no Flamengo, jogadores que tinham uma torcida, um respeito muito grande, né? A torcida gostava, e que saíam pro Vasco da Gama. Então, vou dar um nome: Zanata, era o Luiz Carlos. Luiz Carlos, inclusive, quando subiu, era um grande nome do Flamengo. Bebeto, Tita, que foram lá pro Vasco, fizeram história. História dentro do Vasco. História dentro do Vasco. E por que não tem o contrário? Será que tem algum problema da diferença do cara do Vasco lá de ir pro Flamengo e tal? E você também não foi. Acabou você renovou com o Vasco. Não, mas o Vasco teve o Edmundo, foi pro Flamengo. O Felipe foi pro Flamengo, jogou pra caramba. Eu não fui porque eu tava... Jogou o quê? Um ano? Jogou um ano. O Edmundo, então, quase não jogou, cara. Quase não jogou. Grandes jogadores que foram... Mas você me lembrou nomes bons, me lembra. Então, Zico, nesse caso meu com o Flamengo foi o seguinte: eu estava assim, em 97, quando a gente é campeão brasileiro. No início do Brasil, eu volto da seleção da Copa América, o professor Zagallo, e já volto sem contrato com o Vasco. Quer dizer, então eu fui lugar nenhum, no momento afastado ali, não podia treinar com o time principal, né? Eu treinava em horários separados. E havia, no ano de 97, uma negociação minha com o Fluminense. Minha não, do clube do Vasco. Não passava na federação fixada. Estava fixada ali na federação. Qualquer um lá. Poderiam qualquer um depositar o valor e levar o meu passe. E o Vasco estava negociando com o Álvaro Barcelos, que era o presidente do Fluminense, a minha ida para o Fluminense em 97. Zico, foi uma confusão tão grande, cara. Eu tava sem jogar já mais de um mês, né? Porque eu estava na seleção na Copa América. Era o Tafarel titular, eu não jogava. E volto para o Vasco sem contrato, sem jogar. E eu estava sendo convocado pelo professor Zagallo, que o Tafarel também não estava jogando na seleção e quem estava jogando era eu. E você foi para a Copa do Mundo, né? Então. E eu joguei na primeira partida, maravilha. Eu acho que foi até na reabertura da Fonte Nova. Joguei uma segunda partida pela seleção. Na terceira, quando eu sou convocado, o professor Zagallo chega para mim e fala assim: meu filho, eu tô sem critério nenhum para te convocar. Você não joga, cara. E ele tinha razão. Claro, lógico. E eu sem jogar, e eu falei assim: eu tenho que manter a forma em algum lugar. Já que o Vasco está negociando meu passe com o Fluminense, eu vou pedir ao professor Álvaro Barcelos, o presidente Álvaro Barcelos, para eu pelo menos manter a forma ali com bola, que eu só corria, ficava correndo em volta da Lagoa, no Bosque da Barra, ficava correndo para manter a parte física. Mas a parte técnica, perdida, né? Eu vou pedir para treinar no Fluminense, pelo menos manter a parte técnica para, quando for para a seleção, eu não posso ir mal na seleção, você vai mal na seleção, na próxima você não vai. E nessa discussão de Carlos Germano para o Fluminense, negociação de Vasco, vai acontecer ou não vai acontecer, surge o Flamengo. Surge o Flamengo dizendo o professor Paulo Angione, né? Que a gente tem o maior respeito, adoro o Paulo Angione. Até numa certa conversa com o Paulo Angione, o Plínio, né?
E a conversa é o seguinte, o Kleber Leite parece que ia à Espanha buscar um recurso que tinha para receber do Marcelinho Carioca e vai fazer o depósito. Depósito na federação. Eu falei assim, eu não posso. Até esgotar todas as minhas fichas com o Vasco, eu sou Vasco, eu não posso assinar, eu não vou assinar. Se houver o depósito, eu não assino. Né? Porque eu tenho, porque a minha vida está dentro do Vasco da Gama. Até o cara bater a porta e falar assim, eu não quero mais aqui. Aí eu tenho que ver para onde que eu vou. Né? Por enquanto, sem chance da gente tocar esse assunto. E foi o que aconteceu. Aí eu fui treinando no Fluminense. Aí eu tô correndo nas Laranjeiras, aí tira uma foto minha com o escudo do Fluminense aqui, né? Aí o doutor Rico não joga mais nem no Vasco, nem no Fluminense, em lugar nenhum. Acabou com a minha carreira, né? A sorte foi que eu dei uma entrevista numa rádio nossa aqui do Rio, falei assim, gente, eu tenho que trabalhar. Eles não podem me impedir de trabalhar. Se eu não posso jogar no Vasco, eu tenho que trabalhar em algum lugar. Aí no dia seguinte, o professor Isaías me liga e fala assim, vem aqui no Vasco pegar sua convocação para a seleção. Eu nunca mais tinha ido no Vasco, né? Já tinha mais de um mês que eu não pisava em São Januário. E quando eu chego em São Januário para pegar a minha convocação com o professor Isaías, eu falei assim, olha só, a partir de hoje você volta ao clube, está liberado para você treinar normalmente. Aí eu voltei a treinar no Vasco normalmente. Tanto é que uma semana depois eu acerto o contrato com o Dr. Eurico e volto a jogar pelo Vasco da Gama em 97. Foi quando eu vou para esse jogo da Argentina, que eu não posso jogar, e volto e dá toda a reviravolta dentro do Vasco. E aí depois foi seleção, né? Onde é que a gente depois foi lá aí o Zagallo pôde me convocar. Eu estava jogando. Duro seria se ele não te convoca. Pois é, eu tive o prazer depois de 98 a gente estar junto, né? Lá na Copa do Mundo de 98. Bem bacana, né? Foi. Bom demais. Detalhe, né? Foi um detalhe ali pra gente. Tafarel, você... E o Dida. E o Dida, né? E o Dida, mas o Dida estava começando, né? O Dida estava... O Dida estava jogando, acho que no Cruzeiro. Não, era Vitória. Tava no Vitória ainda. Tava no Vitória, eu acho que, né? Tava no Vitória. E aí, lógico que é o tal negócio, né? Eu acho que se não tivesse acontecido aquele problema lá com o nosso querido Ronaldo, eu acho que dificilmente a seleção ia jogar da maneira como jogou, né? Uma preocupação enorme, né? Muitas pessoas me perguntam, Zico, pelaquela situação, né? E eu, assim... O pessoal é criativo, né? Eles inventam, põem na cabeça alguma situação e falam, aconteceu isso. Não é nada disso, cara. Né? O que acontece é que, por exemplo, 2 horas antes de um jogo importantíssimo como a Copa do Mundo, a equipe vai para uma reunião, uma preleção, totalmente... Você recebe a notícia, aí você se desconcentra. É isso. Zico, para eu fazer seu jogo no fim de ano, eu me concentro. Para jogar, não posso errar e tal. Imagina uma Copa do Mundo, cara. Você se desconcentra 2 horas antes, aí você vai pro jogo com uma escalação, aí na hora do jogo... Muda. Aí 1 hora antes do jogo... E você não sabe o que é. Muita gente não sabia o que tinha acontecido, né? Então, você tem que estar concentrado desde o início para aquela final ali, uma Copa do Mundo. E você perde esse foco 2 vezes antes de uma partida fosse, importante. Talvez na véspera não teria, exatamente, não teria acontecido, né? O pessoal já teria digerido o que aconteceu e já teria focado novamente na final. Na final, exatamente. Muito complicado. Muito complicado. E aí, depois virou treinador. Fiz curso na BTF, né? Até o Cantarelli estava fazendo curso junto comigo, e o Milagres. A gente estava na mesma equipe lá no grupo. Né? Eu fiz o meu cursinho lá na BTF e fui fazer o meu primeiro estágio, foi no CFZ. Aqui no CFZ, junto com... o Leandro Ávila, ele era o treinador, vocês treinavam em Vargem Grande, né, no CT, e eu fiquei fazendo meu curso, o treinador de goleiro na época era o Carlinhos, né, e eu fiquei ajudando o Carlinhos ali, fiquei uns 3 meses no CFZ, fazendo o curso. Aí o Vanderlei me chama, Vanderlei Luxemburgo monta um grupo e me chama para o Joinville, para ser o treinador de goleiro, né, do Joinville, treinador de goleiro do Joinville. Eu, Valdemar Lemos, o Faleiro, né? E a gente foi pro Joinville, e aí quando eu volto do Joinville, o Espinosa, o Alain, me faz o convite para ser o treinador de goleiro do CFZ na Série B do Cariocão. Cara, foi muito legal. Quando o papo é bom, a gente nem sente. Tá? Bom te receber aqui, bom estar com você, saber que você está bem. Muito obrigado, meu camarada. Obrigado, aqui uma lembrança do Resenha do Galinho. Obrigado para você. Muito sucesso nessa nova empreitada. Poxa, obrigado mesmo. Essa camisa o Vasco me fez uma homenagem
Pô, na época da legal. Libertadores, né? Que é uma retrô Pô, da maravilhosa. Libertadores. Né? Bonita. E eu fiquei... A maior alegria minha é essa, né, cara? Ser reconhecido pelo clube. Reconhecimento, né? Do clube. Porra. Zico, obrigado. Não sei nem como agradecer, Nada, cara. que pelo isso, carinho de né? sempre. Tá? Você é um dos nossos ídolos, né? Eu sempre falo, né? Roberto Dinamite Zico. Igual é difícil, hoje não tem mais. Bob não vai tá lá ter em mais. cima nos Nosso abençoando. querido Roberto. É isso aí. Resenha do Galinho, sempre trazendo quem tem história, histórias bonitas, histórias de sacrifício, de luta. Fique com a gente aqui na Jovem Pan News, toda quinta, às 10 horas da noite. Um grande abraço e até a próxima. PixBet, vale a pena se jogar, pode apostar.